Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais esta aula remota da disciplina de Textualidades e Discurso do programa de pós-graduação em Comunicação e Territorialidades da UFES. A aula hoje muito especial, porque conta com a participação, um bate-papo, uma apresentação sobre uma pesquisa importante, né, que muito nos interessa, realizada então entre outros pesquisadores, mas a nossa convidada é Mariela Oliveira Costa, que é doutora em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, com estágio sanduíche na Université du Québec a Montréal, no Canadá, né, e estágio pós-doutoral também em Brasília, né. Ela é servidora pública da Fundação Oswaldo Cruz, né, pesquisadora na área de comunicação e saúde, docente, colaboradora no mestrado profissional em políticas públicas em saúde da Fiocruz Brasília, né? Mas também já atuou e atua em docência em outras instituições. Então, eu queria agradecer muitíssimo a participação da Mariela, né? A quem eu já passo a palavra para fazer, então, a apresentação inicial dessa pesquisa, que a gente já leu previamente, né? Então, ela vai fazer uma síntese, apresentar o que considera mais importante, e em seguida a gente bate papo, a gente pergunta, a gente aproveita a presença dela aí para tirar todas as dúvidas. Ok? Obrigado, Mariela, e a palavra é tua. Gente, eu que agradeço, viu, professor, pela oportunidade de poder falar com vocês da minha pesquisa, um pedacinho da minha pesquisa de doutorado, né? Eu estava olhando pelas datas, mês que vem vai fazer 4 anos que eu encerrei essa pesquisa. E fico muito feliz que tenha tido eco aí no programa de pós-graduação de vocês. Espero que, a partir dela, muitas dúvidas fiquem para vocês. Eu ainda me perguntei, quando você me fez o convite, eu falei, gente, será que eu vou lembrar? Porque já tem tanto tempo que eu fiz. Porque o artigo foi publicado no início do ano passado, mas a gente sabe que esse processo entre você submeter um artigo, ele vai e volta, enfim. Eu terminei em 2017 essa pesquisa, no início de 2017 fiz a defesa. Então, gente, como o professor disse, né, eu sou Mariela de Oliveira Costa, na Fiocruz eu estou há 6 anos como servidora pública, comecei no Rio de Janeiro, no Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde, e depois vim para Brasília, 1 ano e meio depois, onde eu sou lotada na assessoria de comunicação aqui da Fiocruz Brasília. E a nossa assessoria, ela tem uma característica interessante, que é, a gente não trabalha só com o pilar de jornalismo, publicidade, marketing, redes sociais, a gente também tem outros 2 pilares, o ensino e a pesquisa. Então, na área de ensino, né, a gente tem hoje uma especialização em comunicação e saúde, que junto com o meu chefe eu faço parte da coordenação, e a gente tem no mestrado, nosso mestrado em políticas públicas em saúde, a gente cuida de uma disciplina chamada Comunicação, Saúde e Sociedade Contemporânea, onde a gente apresenta um pouco de teoria da comunicação, um pouco de comunicação em saúde, esse diálogo com a nossa realidade contemporânea. A gente já teve 2 edições dessa disciplina, a primeira presencial e ano passado completamente à distância, com alunos, inclusive, aí do programa de vocês. Então, para mim, é uma alegria poder contar para vocês coisas que não têm relação com a Covid-19 nesse momento, tá? Como eu disse mais cedo, assim, desde o ano passado, a gente tem trabalhado muito com o tema da Covid, por razões óbvias, né? A Fiocruz está no centro, é uma das principais instituições do país no tema da Covid-19, das pandemias. E aí fico feliz de poder contar para vocês um pouco de outro tema, que foi o meu tema do doutorado, que confesso para vocês, depois que eu fiz o doutorado, eu tive uma das minhas boas surpresas, depois de fazer o doutorado, foi perceber que você não fica escrava do seu tema de doutorado para sempre. Como muitas pessoas tinham me dito, assim, que você tem que fazer um tema de doutorado que seja o tema da sua vida, porque depois nada que você fizer vai poder fugir disso. Mentira, viu, gente? Não sei qual é o tema de vocês, mas assim, você pode fazer outras coisas depois, vai te dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas assim, a vida de pesquisa você está todo o tempo aprendendo e apresentando coisas novas, enfim. Eu vou, falando em apresentação, vou apresentar aqui para vocês a minha pesquisa. E aí eu peço que vocês me digam, por gentileza, se vocês estão conseguindo
ver a minha tela. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Peraí. E aí, vocês fiquem muito à vontade para me interromper quando quiserem, tá bom? Pelo áudio. Vocês conseguem ver a tela Sim. inteira? Sim? Sim. Tá bom. Opa, eita. Acho que eu cliquei no lugar errado, né? Cliquei, com certeza. Sou eu essa, viu, gente? Então, assim... Bom... Eu, na verdade, para essa apresentação, nem trouxe a logomarca da Fiocruz, nossa apresentação oficial, porque como se trata da minha pesquisa de doutorado, obviamente, eu achei que não cabia colocar como sendo uma apresentação institucional. Então, aqui, o meu tópico, né, de doutorado era trabalhar o tema da alimentação saudável na imprensa brasileira. E aí, especificamente, o artigo que o professor pediu que vocês lessem trata da metodologia que eu utilizei, que eu fui para o Canadá para poder aprender essa metodologia, já tinha tido contato com os escritos das pesquisadoras de lá, aqui no Brasil, mas consegui um incentivo, fui para lá, fiquei um mês em Montreal, só treinando essa metodologia para ver se fazia sentido, se valia a pena trazer para o Brasil, e achei que valia a pena na época, então eu trouxe. Aí aqui é só uma referência que é importante para mim, né? Essa pesquisa ela teve orientação da minha querida Ana Valéria Machado Mendonça, que é aqui da UNB, e a gente teve também nesse artigo coautoria do Davidson Rainer, que foi responsável pela parte de construção do nosso aplicativo KeyHealth, que eu vou mostrar para vocês, algumas telas, e da Lise Renault, que era minha orientadora lá no Canadá. Então, assim, o foco desse artigo é muito falar da metodologia, né? E eu quero focar com vocês um pouco, imagino também, né, que eu fui chamada para falar da metodologia, mas eu queria só lembrar para vocês, né, de onde é que surge essa minha ideia. A gente compreende a imprensa como um espaço que é importante para a promoção da saúde das pessoas, e ao mesmo tempo, na Fundação Oswaldo Cruz, a gente trabalha com a ideia de comunicação em saúde, ou seja, uma comunicação que é voltada para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, ao mesmo tempo... Vou fechar a porta. E, ao mesmo tempo, uma comunicação que não seja só transmissional. A gente trabalha com a ideia de comunicação como diálogo, uma comunicação que promova a saúde das pessoas, que dê a elas a possibilidade de fazerem as suas escolhas de maneira saudável, com a maior quantidade de informação possível. Daí, a gente não encontrou nenhuma pesquisa jornalística nacional na época, né? Hoje eu não sei se já foi feito, vocês vão saber mais que eu, inclusive, né? Uma pesquisa que trouxesse o tema da promoção da saúde na imprensa e que incluísse jornalistas na análise, que não incluísse só os textos. Especificamente, para esse artigo, eu falo só do método dos textos, mas no doutorado inteiro, eu também conversei com jornalistas que faziam esses textos de saúde para tentar compreender um pouco quais eram os sentidos que eles atribuíam para as matérias. Isso está em um outro artigo que foi publicado também na revista Interface. E aí, aqui, só todo mundo está careca de saber, isso era bem antes da pandemia, mas lá em 2016, 2015, a gente teve o boom dos programas de culinária, né, dos reality shows, enfim, a alimentação saindo do espaço da cozinha e se tornando mediatizada. Só que eu queria compreender de que alimentação que a imprensa fala, né? Os jornalistas falam de quê? Qual é a alimentação que está ali nas páginas dos jornais? Essas eram as minhas perguntas de pesquisa, e aí um dos meus objetivos específicos é alcançado com esse artigo, que era exatamente testar essa metodologia canadense de análise de conteúdo das informações sobre saúde na imprensa brasileira. Aqui um pouco do meu referencial de literatura inteiro. Dentro de todo o meu estudo, esse artigo especificamente está no meu momento 2 da pesquisa, quando eu vou analisar textos jornalísticos do jornal O Dia, por meio de um formulário de codificação específico, que é um formulário completamente diferente do meu primeiro formulário, lá da fase 1, onde eu trabalhei com Folha de São Paulo, fiz uma análise de discurso e trabalhei com representações sociais. Aqui eu queria
uma análise de conteúdo, e eu já tinha experiência com análise de conteúdo da Bardan, mas aí, como o doutorado queria um trem diferente, fui atrás de uma análise de conteúdo que, à época, me parecia diferente, interessante e adequada. Para essa publicação especificamente, eu também trago os conceitos de framing, enquadramento e valores notícia, porque o meu doutorado foi feito na saúde coletiva, né? Mas, para publicação em uma revista de jornalismo, né, que era o Brazilian Journalism Research, eu precisava de dialogar com teorias do jornalismo. Isso foi um pouco desafiador para mim, porque toda a minha formação de pós-graduação não é na área de comunicação, é na área de saúde, né? Eu fiz jornalismo científico na Unicamp, depois fiz mestrado em ginecologia e obstetrícia na Unicamp e doutorado na saúde coletiva. Então, eu tive que resgatar e ir atrás de textos e discussões que me pareceram pertinentes à época, relacionadas a frame, enquadramento e valores notícia. Daí, pessoal, aqui, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu trabalhei com essa pergunta de pesquisa, né? Como é que um jornal popular, pautado na prestação de serviço, apresenta o tema da alimentação na editoria de saúde? E aí eu usei o jornal O Dia, trabalhando de janeiro de 2014 até junho de 2015. Foi uma amostra imensa. Foram 18 meses de coleta de dados diária. E aí, como vocês estão no programa de pós-graduação, eu acho que, não sei, talvez vocês tenham o pensamento que eu tinha na época. Eu preciso de uma amostra que seja imensa. E quanto mais imensa for a minha amostra, vai ser melhor. E não necessariamente, sabe? Assim, isso é uma das coisas que eu coloco na minha discussão da dissertação, assim, que o meu trabalho no doutorado ficou muito exaustivo e eu acho que talvez se tivesse tido uma coleta menor, não sei, acho que não teria tanto prejuízo na qualidade dos dados e do trabalho, mas enfim, estou colocando aqui coisas que a gente não publica, mas que acho que podem auxiliar vocês na jornada de vocês, né? Então, aí o que aconteceu? Esse artigo que vocês tiveram acesso é o meu artigo 5º da minha tese, onde eu trago, então, essa análise de conteúdo de Morin e Chartier, que se baseia na ideia de frequência de variáveis de unidades de informação. O que é o conceito de unidade de informação para essas duas autoras, Morin e Chartier? Eu estou até com os livros delas aqui, depois eu vou mostrar para vocês, mas a ideia de unidades da informação é o seguinte, você escolhe quais vão ser as suas categorias de análise, e aí, dentro de um texto, cada vez que aparecer alguma das suas categorias de análise, aquele trechinho do texto se transforma em uma unidade da informação. Todas as vezes que eu já tinha trabalhado com a análise de conteúdo da Bardan, eu sempre analisei o texto inteiro, né? Eu pegava, o texto era o meu objeto de análise, né? Era o texto inteiro. E aí, uma diferença que eu notei, que é bastante marcante nas duas metodologias, é isso, assim. Nessa análise de conteúdo de Morin e Chartier, cada pedacinho do texto aonde se falar de qualquer uma das suas categorias de análise, você vai extrair e vai analisar. Vai extrair as categorias a partir daquele pedacinho ali. Torna o trabalho bastante exaustivo, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, você consegue, de fato, ter uma radiografia do texto inteiro. Acho que outra coisa que é importante, né? A ideia de engajamento para essas autoras. Não é engajamento da rede social. Quer dizer, tem até alguma similaridade, posso dizer assim, né? A ideia das autoras é que você, dentro para você analisar essas unidades da informação, você sempre vai se perguntar o seguinte. Você vai se perguntar se sobre aquele determinado tema da tua pesquisa, o que está dito naquela unidade da informação é favorável, é desfavorável ou é neutro? Independentemente do seu tema. E aí você faz um cálculo, elas dão algumas fórmulas matemáticas para você dar esse cálculo do que elas chamam cálculo de engajamento. Nesse trabalho, eu estou especificamente falando de duas das possibilidades de se trabalhar esse engajamento. Eu estou trabalhando a parcialidade e a ideia de peso-tendência. O que é parcialidade, pessoal? É quando eu vou verificar se a amostra toda teve uma parcialidade, foi mais
foi mais favorável ou foi mais desfavorável em relação ao meu tema. E o peso tendência é um outro cálculo onde eu mostro qual é a influência de uma determinada categoria no conteúdo total da amostra. Porque, de repente, eu vou saber assim, olha, a amostra teve, a maior parte dela, a informação era favorável. Mas, em determinadas categorias, o peso tendência de determinadas categorias era desfavorável. Eu consigo destrinchar o texto bastante, assim, com esses cálculos matemáticos. E aí, no caso da minha pesquisa, então, a pergunta era sobre o tema da alimentação. O que está dito nessa unidade da informação, ou seja, nesse pedacinho do texto que eu resolvi analisar? É favorável, desfavorável ou neutro em relação à saúde? E aí vocês podem me perguntar assim, mas como é que você sabe? Como assim em relação à saúde? Eu tinha como é que eu posso falar? Um padrão ouro, digamos assim, né? Que é o que vai ser o meu guia para dizer se faz sentido uma coisa ou se não faz sentido, que era o Guia Alimentar da População Brasileira, que foi lançado quando eu estava no Canadá e eu vi uma notícia no Canadá elogiando o nosso Guia Alimentar, produzido aqui pelo Ministério da Saúde. E aí eu falei, pronto, esse vai ser o meu padrão ouro, né? Aquilo que eu vou fazer bem. E aí, enfim, acredito que talvez vocês tenham dúvidas em relação a esses cálculos, a gente conversa sobre eles. Então, aqui tem as minhas categorias, que vocês leram lá no texto, e aí aqui eu quero mostrar para vocês o KeyHealth, que foi o aplicativo que a gente construiu para a minha pesquisa. Porque, como eu disse, a gente teve, vou mostrar para vocês a quantidade de textos, seria fazer só numa planilha de Excel, por exemplo, seria humanamente impossível. E lá no Canadá, eu tive contato com o programa que eles utilizam lá, que já faz todos os cálculos, enfim, uma maravilha. E aí eu falei, quero esse programa para mim, quero chamar de meu. E aí eu não consegui, porque o pessoal do Canadá, enfim, eles não disponibilizaram para a gente. Eu falei, tudo bem, eu vou aprender como é que faz, e aí a gente vai fazer um programa que seja brasileiro. E aí a gente chamou de KeyHealth, a gente hospedou até o ano passado numa plataforma da IBM, porque ele foi feito ligado na inteligência artificial da IBM chamada Watson, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco. Então, o acesso a ele era muito simples, era via Facebook mesmo. Eu tive apoio nessa pesquisa, obviamente, de várias estudantes de iniciação científica, graças ao bom Deus, porque senão seria humanamente impossível eu coletar todos os dados sozinha. E aí a gente tinha, vou mostrar para vocês, assim, quando você entrava no KeyHealth, a gente tinha a opção de sobe o título, né? O título, o subtítulo, a legenda e o texto. Ó, essa coisa aqui, né? Fragmento. Isso aqui é todo o texto. Esse açafrão tem efeito benéfico para a mente, por exemplo, né? E aí, opa, não, peraí, acho que faltou uma. Deixa eu voltar. Não, é o primeiro. Ah, mas eu não botei aqui. Bom, peço desculpas. Tem uma tela antes dessa daqui, que é a tela onde eu coloco o texto inteiro. E a partir desse texto inteiro, pelo nosso programinha, né? Quando a gente clicava e arrastava o mouse, ele automaticamente vem para essa tela, onde ele já retira esse fragmento de texto e a gente começa a fazer as classificações. Percebam que aqui, ó, estão vendo essa parte File Terminology, Health Condition, File Terminology? Isso aqui já faz parte da inteligência artificial da IBM, que isso a máquina lê sozinha. Então, ela lê depressão e ela classifica sozinha, que é uma condição de saúde. Aí ela vê alimentação e classifica sozinha, que é uma terminologia. Esse pedaço eu não usei na minha pesquisa. Isso aqui demandaria uma outra pesquisa, só para analisar isso que a gente chamou de entidades. Eram as diferentes entidades que o Watson já tirava sozinho. Aqui, ó, dá para vocês verem uma outra tela do sistema, onde a gente tinha os dados, né, da publicação, qual que é a fonte, o gênero, número da página, o autor, blá, 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 etc. Ah, então, eu acho que eu fiz foi isso, é o contrário, tá vendo? Desculpa, gente. Essa é a primeira tela, eu me confundi na hora de fazer a inserção aqui. E aí, na segunda tela, eu já tenho aqui efeitos, por exemplo, que é uma das minhas categorias.
eu faço essa classificação, enfim. Daí eu quero mostrar para vocês como é que saía o meu gráfico, porque depois tudo isso virava uma planilha, né, para mim. E eu separei para mostrar para vocês, porque o nosso Watson, esse sistema, ele não está no ar mais. Ele dependia de um financiamento que a gente não conseguiu. Estão conseguindo ver ainda? Só tira essa dúvida minha, por favor. Sim. Será que estão? Sim? Estamos com a tela do Tá, então, Excel agora. exato. Aí o que eu consegui tirar, né, e extrair foi o banco bruto dele, que aparece como um banco de Excel. Mas percebam que da forma como eu coletei os dados e pela grande quantidade de unidades da informação que eu coletei, coletar dessa maneira é uma forma mais amigável, digamos assim, de eu conseguir fazer uma coleta de dados que ficasse mais organizada, porque eu consigo extrair os fragmentos do texto, colocar aqui e trabalhar só com esse fragmento, fazendo todas as classificações desse fragmento. Eu vi a cara de vocês estão com uma cara muito assustada. Calma, gente. Calma, porque não é tão de susto assim. Daí, como resultados, vocês leram lá, né? Eu trabalhei, então, com 439 textos, excluí alguns, que eram publicidade, etc. A gente acabou trabalhando com 341 textos jornalísticos. Aí, percebam, quando eu trabalhava com a análise de conteúdo da Bardan, eu nunca trabalhei com unidades dentro do texto, na análise de conteúdo da Bardan. Então, se eu fosse trabalhar com o conteúdo da Bardan, análise de conteúdo da Bardan, eu teria 341 textos para poder analisar as minhas categorias dentro daquele texto, né? O texto, cada um dos textos analisando as categorias. Como eu trabalhei com essa ideia de unidades da informação, então dentro de cada texto eu tinha diferentes unidades da informação, e aí todas as minhas 17 categorias eu analisava várias vezes dentro de cada um desses textos. Um total, então, de 1.668 textos. Aqui eu trago uma representação visual para vocês, que não coube no artigo, mas que se faz essa representação visual, vocês já devem ter tido aula, né? Fazem esses programinhas tipo Tableau, programas de visualização gráfica, e aí eu fiz dentro do Watson lá, da IBM, mas tem plataformas gratuitas que fazem. Só para poder mostrar para vocês, né, que assim, o tema dos efeitos dos alimentos dentro do organismo é o tema que tinha uma maior predominância na minha amostra. E aí, dentro de efeitos, o que tinha mais predominância era a ideia de corpo e metabolismo, emagrecimento, que já era uma suspeita minha, porque eu já tinha publicado alguns resultados de outro estudo falando sobre essa coisa do emagrecimento na imprensa. E saúde da mulher, enfim. Trago também, só para ilustrar para vocês, o tema das recomendações. Que isso foi uma grande surpresa para mim, como pesquisadora, que foi perceber que no jornal O Dia, que é um jornal popular, carioca, vocês viram, né? Eu detalho bem no texto o que é esse jornal. A maior parte das recomendações tinha essa relação com se usar alimentos in natura ou minimamente processados como base da alimentação. Eu não esperava encontrar isso, achava que, inclusive, ia encontrar pouquíssimo disso, e foi uma surpresa que depois me foi explicada pelas jornalistas na outra fase da pesquisa, né? Aqui, em relação às fontes de informação, eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês visualmente uma das limitações da minha pesquisa. Porque o que acontece? Como eu estava analisando unidades da informação e pedacinho por pedacinho do texto, então, muitas das informações, a fonte estava atrelada a um pedacinho da informação e não ao texto inteiro. Então, a maior parte das minhas unidades da informação ficou como fonte não identificada. Percebem a fragilidade da pesquisa nesse ponto? Então, eu até coloco que para futuras pesquisas, trabalhar essa ideia de fontes de informação precisa ser melhor trabalhada, assim. E aí, aqui eu trago uma outra forma de ver o que eu coloquei no artigo, que vocês viram aquela tabela com vários números, né? Que são exatamente os cálculos que essas autoras propõem, mas aqui eu trouxe para mostrar visualmente para vocês essa ideia de frequência dos textos e peso tendência. Frequência é o que está em azul, então a gente vê, né? Efeitos e recomendações eram os mais frequentes, mas peso tendência, ou seja,
qual que é a predominância, a força dessa informação, digamos assim, no conjunto dos textos. Vejam que a maior parte, né, das categorias, eu tenho aqui pesos tendência que são acima de 0. Mas percebam que aqui eu tenho peso tendência abaixo de 0, que é aqui no tópico de comportamento. E aí, você pode me perguntar, mas por que você tem esse abaixo de 0, né? O que significa isso? Significa que no tópico de comportamentos e atitudes, a gente teve mais informações desfavoráveis à saúde do que informações favoráveis à saúde, conforme o Guia Alimentar da População Brasileira. E aí eu dou um exemplo bem simples para vocês entenderem. Geralmente, essa parte de comportamentos eram unidades da informação que tinham as vozes de mulheres, de homens, falando sobre a sua saúde. E, geralmente, as pessoas estavam falando o que elas fazem de errado, o que elas fazem que é ruim, o que elas fazem que não está de acordo com o guia alimentar. Então, por isso, devido a essa maior quantidade, essa maior predominância de informações desfavoráveis, a gente teve esse resultado. Então, os limites dessa pesquisa. A gente não tinha uma base de comparação com o método no Brasil, assim, eu acho que nesse artigo eu coloco que no Canadá eles têm uma base de comparação de que 70%, em geral 70%, se eu não estou enganada, das unidades da informação, em geral 60. São favoráveis, 60, uma coisa assim, né? Eu Aqui a acho gente que não tinha 40 que você põe no artigo, vocês isso, põem no alguma artigo. coisa assim. E a gente não tinha isso aqui, então eu entendo que foi uma limitação nossa para compreender, inclusive, assim, a gente está no caminho certo, enfim. Uma outra limitação muito séria essa é o excessivo número de variáveis. Eu tinha 17 variáveis para analisar, e às vezes um texto tinha, por exemplo, 20 unidades da informação. Aí você multiplica 20 por 17, você tem, assim, para poder analisar tudo, analisar todas aquelas categorias. E a classificação das fontes, que é o que eu coloquei anteriormente para vocês. E aí, quero me colocar muito à disposição, tá bom? Esse foi só, né, para a gente começar a nossa conversa. Aqui está o meu e-mail da Fiocruz, aqui está o meu arroba, caso vocês tenham arroba, porque hoje em dia os jovens não usam e-mail mais, parece, né? Manda só direct para a gente, enfim. E eu fico à disposição, tá bom? Aqui no meu PowerPoint cortou, eu acho que eu tenho que botar mais para baixo, peraí. Eu te contar para vocês que eu tenho um YouTube onde eu falo sobre vida acadêmica, como viver e não só sobreviver à pós-graduação, e espero que seja útil para vocês também, tá bem? Fico à disposição, e mais uma vez, muito obrigada, professor, pela oportunidade de resgatar um pouco da minha pesquisa e falar de um tema diferente de tudo que eu tenho falado desde março do ano passado. Obrigada, gente. Obrigado a você, Mariela, pela gentileza de colaborar aqui com a nossa formação, trazendo essa sua experiência com uma metodologia, né, tão pouco conhecida, né, quer dizer, a análise de conteúdo como um todo é muito utilizada, mas especificamente essa proposta pelas professoras Morin e Chartier, como você aponta no artigo, né, a gente não tem nem parâmetro de comparação aqui no Brasil pela ausência de pesquisas nesse sentido, né. O pessoal fica um pouco com vergonha no início, e aí então eu aproveito para fazer as primeiras perguntas, a não ser que alguém queira fazer. Eu tenho que mostrar para vocês os livros, eu esqueci sim, por favor. de mostrar. Aqui, ó. Esse é o primeiro que eu tive contato, chama L'Écriture du Presse, que é das duas autoras, dessa Violette Naville-Morin e da Lise Chartier. Esse livrinho, ele fala do método de uma maneira muito rebuscada. Ele só tem em francês, eu acho que não tem outra tradução, mas eu fico à disposição se vocês tiverem interesse em ler, eu posso emprestar para o professor, vocês veem como faz aí, tá? A gente manda. Inclusive, acho que tem um escritório da Fiocruz aí, posso mandar pelo calote se você me devolver, professor. E aí, o outro é esse aqui que me ajudou de verdade, real oficial. Porque esse daqui foi feito por um cara, como é que ele chama, gente? Acho que é Leray. Cadê? Isso, é Christian Leray. Ele
pega o método delas e ele mastiga, entrega assim, bem mastigadinho, esse aqui. Eu tive muita dificuldade com os cálculos, porque o que eu mostrei para vocês e que eu escolhi para a pesquisa foram 2, mas é um monte de cálculo a proposta delas, de fazer muitos cálculos, enfim. Então, esses 2 livros aqui são interessantes. Eu não sei se eles têm na Amazon, se eles têm... Enfim, se alguém tiver interesse em trabalhar esse tema, né? Eu confesso que eu acho que eu percebi que ninguém tinha feito ainda no Brasil, porque é um trabalho muito hercúleo, assim, é uma metodologia muito... É um pouco pesado, sabe? Penso eu, assim, analisando bem sinceramente. Então, mas enfim, quero que vocês perguntem qualquer coisa, gente. Se quiser perguntar de Covid, eu posso responder também, sobre comunicação e Covid. Eu estava atropelando Vocês todo conseguiram mundo. entender o que eu falei? Assim, entenderam no artigo? Entenderam a ideia dos cálculos? Ou não? Tipo assim, nossa, que louca. Deu para entender. Boa tarde, Mariela. Oi, boa Eu tarde, acho Laís. que deu para entender, só que como a gente, no meu caso, né, a gente está num processo bem inicial de entender essas análises, é natural que a gente fique um pouco assustado com os cálculos. A gente também está num processo de, até nessa aula, né, que a gente vem desmistificando o quantitativo e o qualitativo e aprendendo, né, a aprofundar isso, a entender que isso também pode ser até juntado, né, nas análises. Então é isso também. Por enquanto estou mais ouvindo também, mas parabéns pela pesquisa. Eu queria que você Na minha falasse. banca, eu confesso para vocês, na minha banca, a gente falou, não entende esse cálculo, explique. E aí eu expliquei. E, assim, me foi questionado alguns pontos dos cálculos, e eu falei, olha, eu me propus a utilizar esse método usa esses cálculos, eu não posso mudar os cálculos, eu não posso, entendeu? Não é a minha proposta, tipo, pegar a metodologia das autoras e fazer cálculos novos, assim. Mas, enfim. Pode falar, professor, desculpa. Não, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que a gente separa as unidades de informação, a partir de Tá. que critério, como é que faz isso? Porque não aparece no... Claro, o Uhum. artigo tem a limitação de caracteres, né? Tem que ser sempre muito sintético. Queria que você explicasse assim, me parece algo muito vantajoso, num sentido, muito trabalhoso, como você acaba de colocar, evidentemente, não só em função dos cálculos, mas em função de você detalhar cada unidade, quer dizer, cada parte, cada trecho Sim. de um texto maior, você acaba tendo um material muito maior, mas como é que eu separo? Muda o Sim. parágrafo, muda o tema? Que critério é Não, esse? sim. O critério, e aí que foi o meu calcanhar de Aquiles, quanto mais categorias você disser que você vai trabalhar, no meu caso, 17 categorias. Então, dentro do texto, cada vez que aparece qualquer uma dessas categorias, eu separo esse texto, esse trechinho desse texto, e eu vou trabalhar esse texto separado. Então, por exemplo, uma das minhas categorias é o tipo de alimento, né? E aí, o meu tipo de alimento, eu tenho aqui, deixa eu achar aqui, eu tenho, então, alimento in natura, alimento que é ultraprocessado, eu tenho sal, gordura, óleo, açúcar, eu tenho, o que mais? Aquilo que a gente chamou na pesquisa de não alimento, que é o suplemento alimentar, por exemplo, eu tenho bebida alcoólica. E aí, então, por exemplo, em um texto que está falando sobre, sei lá, os benefícios da cerveja, tinha esse texto, benefícios da cerveja para as mulheres, por exemplo, né? Então, se o primeiro parágrafo do texto começa me explicando que a cerveja é um alimento que existe há milhares de anos, ponto. Essa frase. Então, ali, eu comecei a ter já uma unidade da informação, porque falou cerveja, bebida alcoólica é uma categoria minha. Se na segunda frase ela falar assim, com uma comida de boteco, como coxinha, risole, um pão de queijo, ela fica melhor ainda. Está falando de outro alimento, concorda? Está falando agora de comida de boteco. Aí,
A partir desse momento, vira uma outra unidade da informação. E eu vou analisar ali o que tem e o que não tem os cálculos vão ser feitos separadamente, para essa unidade e para a unidade de baixo. Mesmo sendo no mesmo texto, mesmo sendo no mesmo parágrafo, as autoras colocam que, inclusive, pode ser numa mesma frase. Numa mesma frase, eu posso ter diferentes tipos de alimentos sendo ditos. Então, dentro dessa mesma frase, eu vou analisar essa frase como sendo unidades da informação diferentes. Se eu fizesse uma enumeração, assim, do tipo, para fazer uma feira, a dona de casa vai levar batata, um baldinho de ômega 3 e outros alimentos em geral. Eu tenho uma frase, mas eu tenho dentro dessa frase 3 unidades da informação diferentes. Perceba que nessa frase eu não tenho fonte, né? A minha fonte não é identificada. Eu tenho 3 tipos de alimentos diferentes. Conseguem perceber? Como o negócio, eu acho que fica complicado, e para mim é uma limitação da pesquisa, porque se você admite que tem muitas variáveis, então, muitas categorias, perdão, toda vez que se falar de uma categoria diferente, você vai precisar analisar completamente diferente, sabe? Conseguiu entender ou não? Vocês estão em primeiro período, meio do curso, como é? Acho que a maioria da turma aqui entrou em 2020, mas aí teve um período que a gente ficou sem, e agora a gente está em 2020/2, na verdade, né? No segundo semestre. Ok. E são mestrado ou doutorado? Mestrado. Ah, massa! O programa ainda não tem doutorado por enquanto. Bom, mas aí então, e se tiver na frase que algo que te interessa, aquilo precisa ser recortado e você precisa ser recortado e eu vou analisar aquele pedacinho ali. Todas as categorias neles. Em cima dele, exatamente. Do termo, aí como é que eu faço para... Porque, por exemplo, o efeito é algo importante para a tua pesquisa. Né? É algo central, né? O efeito da alimentação, né? No exemplo e é uma das minhas categorias de análise. Entendi. Então, aí, assim... Se eu não estou enganada, efeitos era o meu subtema. Quer ver? Eu consigo mostrar para vocês a minha lista de temas e subtemas, para vocês entenderem. Efeito era tema. Aí. Sim, peraí, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou abrir a tese aqui. Eu apresentei os títulos, né, das categorias, eu não apresentei as categorias todas. Peraí. Estão conseguindo ver? Agora sim. Conseguem ver? Tá. Então, o que a gente tinha? A gente tinha categorias que eram bem geraizonas do texto, tá? Que era tipo região, editoria, gênero, tema do texto, quais eram as fontes, bem geralzão. Mas aí depois eu tinha categorias bem específicas, né? Aí eu tinha aqui tema e subtema. No tema, eu peguei os 10 tópicos do Guia Alimentar da População Brasileira. Estão conseguindo ver? Sim, tá pequenininho, mas dá para ver. Ai, não. Então, peraí. Como é que eu boto grande? Agora, conseguem? Maior que o comando mais. Ai, não. Comando Z. Como é que eu volto? Eita. Ó que louca. Peraí. Deixa eu ir lá na minha metodologia. Aqui. Ó, então, os meus temas eram aquelas recomendações, né, do Guia Alimentar da População Brasileira. Temas e subtemas. Então, por exemplo, usar alimentos in natura ou minimamente processados como base da alimentação. Se aparece isso em qualquer momento do texto, eu extraio
para poder analisar. Se eu tenho utilizar óleo, gordura, sal, açúcar em pequenas quantidades, se aparece isso, eu vou extrair para poder analisar. Analisar todas as demais categorias. O que eu tenho? Dentro de cada um dos meus temas, eu vou ter pequenos subtemas. Por exemplo, no tema de efeitos, os meus subtemas, eu tenho corpo e metabolismo, eu tenho atividade física, tenho beleza estética, tenho cura, prevenção, nutrição. No meu tema, o tema é patrimônio alimentar. Aí eu tenho todos esses subtemas de moral e ética, religião, blá, 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 blá. E aí, se numa mesma frase aparece mais de um tema, eu tenho que separar, eu separo em 2 unidades da informação diferentes, a frase, e aí em uma delas eu vou trabalhar, vou fazer a análise com base em um subtema, e na outra, que é a mesma frase, mas tá, como tem coisas diferentes, né, falando na mesma frase, eu vou trabalhar o outro tema, o outro subtema, né, nessa outra unidade da informação. Entenderam, não? Eu posso mandar para você, professor, o link da minha dissertação, que tem todos os detalhes. Eu podia ter feito isso antes, né, inclusive. Não, mas agora que você disse que uma mesma frase, então, pode ser 2 unidades de informação diferentes, acho que deu para visualizar melhor. Então, na verdade, está ligado. O Luiz já está botando aqui no chat que já pesquisou e já abriu a tua tese, já foi aí no repositório. Luiz ligeiro, muito bem. Luiz é sagaz. Tá lá, Mas tá no então, banco do Miguel. quer dizer, você quebra em função daquilo que te interessa. Sim, daquilo que você quer o seu objetivo, e aí você vai analisar em cima daquilo que for o seu objetivo. Uhum. E essa extração, ela é automatizada. No nosso programa, que agora está fora do ar. Por isso que eu tentei pegar as telas que eu consegui resgatar, mas era automático. Era assim, ó, eu clicava aqui, por exemplo, vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas, guloseimas. Estão conseguindo ver, né? Estão conseguindo ver? Suponhamos que isso aqui é o que saiu no jornal, né? Suponhamos que essa página inteira saiu no jornal. Então, eu fazia isso aqui, eu fazia essa seleção. Opa. Eu fazia essa seleção até aqui. Quando eu tirava, ele já abre aquela telinha para eu poder fazer toda a classificação dessa unidade da informação. Mas aí, a valoração passava pelas meninas da iniciação científica, pela tua orientação, né? Porque uma coisa é a seleção, outra coisa é a tipificação que você fez. Sim. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma formação com as minhas alunas para que a gente fez um pré-teste do instrumento, depois a gente fez aquelas rodadas de, não sei se vocês já fizeram, meninas, mas é muito, muito interessante, vale a pena vocês fazerem. Todas nós analisarmos o mesmo texto e aí fazermos a classificação individualmente. E aí depois a gente traz e percebe os erros, os equívocos, os acertos, aquilo que faz onde é que o atrito, onde que tem problema, o que está em desacordo. Vamos olhar no método, vamos ver o que vai ser o problema. E deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Lá no Excel. Cadê? Deixa eu ver. Relacionada ao SUS, sim ou não. Aqui, ó. Para os cálculos, eu só uso essa coluna, que o sistema fazia automaticamente para mim. Para os cálculos, é só essa coluna que me interessa, que é a verificar, né, se aquela informação era favorável, desfavorável ou neutra em relação à saúde conforme o Guia Alimentar da População Brasileira. Os cálculos, eu não uso nenhuma dessas outras colunas. Por quê? Na verdade, quando eu faço essa pergunta, eu estou analisando, de alguma maneira, todas essas categorias, né? Então, para os cálculos, é só essa coluna que eu uso.
favorável eu colocava como positivo, desfavorável negativo, neutro era um 0, e aí o programa dava para mim, porque a gente, como diz o programa, programou, né? Para ele fazer os cálculos automaticamente. Conseguiu compreender? Estão me ouvindo? Ai, meu Deus. Sim, sim, estamos ouvindo. Tá. Tá. Não me deixe no vácuo, porque eu não estou vendo vocês. Deixa eu tirar aqui a... Pronto, deixa eu ficar assim, que aí eu consigo ver. Olha, Luiz já botou um link aqui, gente. Que maravilha. Oi. Boa tarde, tudo bem? Aqui é Mayra. Tudo bem. Você disse que conseguiu fazer, você mesma foi atrás de fazer a construção de um programa para poder facilitar a pesquisa, né? Ainda mais com um volume grande de dados, você precisaria efetivamente, né? Caso contrário, seria bem difícil. Pelo menos eu fico muito impactada com tudo isso, porque na graduação a gente fazia pesquisa com o jornal em cima da mesa, né? O jornal físico. E quando eu cheguei agora na universidade, quase 20 anos depois para fazer o mestrado, as coisas já tinham evoluído muito, eu fiquei muito impactada. E aí eu queria que você contasse, porque assim, você disse que depois o programa não foi para frente, porque você precisava de investimento, né? Mas até então, como que você fez parceria para conseguir desenvolver esse programa? Você foi com a própria universidade? Como é que foi isso? Não, eu fiz o seguinte, o meu marido trabalha, ele hoje é mestre em dinâmica de sistemas, mas na época ele tinha feito uma especialização em modelagem de sistemas complexos. E ele trabalha na IBM, e na época ele me apresentou o Watson. Ele falou, por que você não usa o Watson para fazer essa pesquisa? Aí eu comecei a estudar esse programa, o Watson, e a IBM tem uma eu não sei se tem ainda, mas tinha umas licenças para estudante, né? Eu acho que vale a pena vocês pesquisarem. Tinha umas licenças, do mesmo jeito que a Apple tem para comprar computador mais barato, a Microsoft tem, eles tinham algumas licenças assim. E aí eu sei que eu usei uma dessas licenças para poder fazer, para desenvolver, né? Aí ele fez essa parte do desenvolvimento do programa em cima de todos os conteúdos que eu tinha aprendido, porque ele tinha a expertise de mexer nos Paranauê, né? Saber fazer o programa, e eu tinha toda a parte de conteúdo. Então, assim que a gente fez. Um conselho que eu dou para vocês, gente, é que pesquisa, ninguém faz sozinho, sabe? Assim, se vocês puderem ter parceiros em pesquisa, tenham, porque vocês vão ter uma pesquisa muito mais rica. E não significa, como é que fala, assim, que o outro vai fazer o seu trabalho. Não, vocês vão fazer um trabalho de parceria. Tanto que aí depois ele virou coautor do artigo, não só por ter desenvolvido o programa, claro, porque eu acabei discutindo os resultados com ele e com as orientadoras, e aí sim, né, justificou. Porque se fosse só para fazer o programa, se você pagar um desenvolvedor, ele faz para você o programa que você quiser, você nem precisa dar autoria para ele. Mas como eu achava que valia a pena fazer uma parceria de pesquisa que fosse contínua, né, aí a gente fez, e o programa ele ficou no ar um tempo. Eu confesso para vocês que eu acho que eu não dei continuidade, porque hoje eu não estou trabalhando mais com o tema da alimentação, né? Eu tenho meu banco de dados todo salvo, tem todos os meus recortes de jornal, né? Mas meus Ctrl+C, Ctrl+V de jornal salvos, mas como eu estou numa instituição e hoje eu faço outras coisas, a gente não deu continuidade, porque, enfim, as metodologias que eu fui trabalhar, eu fiz um pós-doc. No meu pós-doc, eu já não usei, eu não trabalhei com alimentação, eu trabalhei com as arboviroses dentro do Facebook do Ministério da Saúde. Ou seja, uma área que não tinha nada a ver, um tema que não tinha nada a ver. E exatamente como eu queria fazer uma coisa diferente, eu já não queria mexer mais com essa análise, porque precisaria de financiamento, e aí a gente não tinha um financiamento para manter o site no ar, né, por mais tempo. Inicialmente, a nossa ideia era, inclusive, disponibilizar para quem quisesse poder utilizar, porque ele ficou uma ferramenta muito fácil de se navegar. Você extraía o texto e aí já abria lá as coluninhas e tal. A gente quis fazer exatamente como eles fazem no Canadá. Mas no Canadá, eles têm um observatório de como é que chama, gente?
Observatório de Mídia e Saúde, acho que é uma coisa assim. E eles têm um financiamento para fazer essa observação contínua dos veículos, por temas, é uma coisa bem, bem interessante, assim. E aqui, no nosso país, na Fundação Oswaldo Cruz, eu não trabalho só com isso, né? Assim, a gente faz um monte de outras coisas e não foi uma prioridade para a gente, sabe, Mayra? Mas eu sou antiga, então, assim, por exemplo, os meus orientandos, eles gostam de mexer nos programas, né? Eles vão fazer análise de conteúdo, eles querem mexer lá com aquele Max QDA, querem mexer com... Como é que é o nome do outro, Rafael? Você sabe que o povo usa muito? Atlas TI, esses programas que já organizam a informação para você. Aí eu falo, gente, eu sou antiga, por mim eu posso fazer cortando e colando, posso fazer no Excel, posso fazer... Se eu tenho poucas categorias, né? Com muita categoria, você precisa de um programa, não tem como. Mas, enfim, não sei nem se eu respondi o que você queria saber, sabe? Não, você respondeu sim. Eu queria saber como que foi esse processo, até porque o desenvolvimento de uma ferramenta assim, ela realmente não fica em conta, né? O trabalho de desenvolvedor é peso de ouro, né? Sim, mas vale você tentar uma assim, parceria aí na universidade, sabia? Com o departamento de informática, sei lá, ciência de dados, com algum colega que você conheça, você pode propor essa permuta, entendeu? A gente publica junto depois e tal, enfim. É uma possibilidade. Aqui a Carly está até lembrando que nós temos o LABIC, né? No LABIC aconteceu isso, algumas pessoas, a comunicação se juntou eu acho que aos cursos de, eu não sei se é ciência da informação, para poder desenvolver algumas ferramentas assim, né? Mas sim, até agora, na minha trabalha pesquisa, muito com rede social, por exemplo, né? Eu sei que o meu pós-doc, eu coletei na mão, gente. Eu e minhas bolsistas. Na mão, a gente coletou. E aí, primeiro eu tinha feito com um programinha chamado NetVis, os posts do Ministério da Saúde, 3 anos de postagem sobre arboviroses. Na mão. Aí eu fui apresentar num congresso. Aí no congresso, tipo assim, fui apresentar a prévia. Eu já mudei de assunto, viu, professor? Porque sou assim. No congresso, quando eu vi uma outra pessoa apresentando, eu falei, tem alguma coisa errada com a minha coleta de dados. E aí depois eu fui conversar com o cara, e aí eu vi que, tipo, a coleta dele estava muito diferente da minha, a gente estava falando do mesmo tema, tipo, como assim? E aí a gente percebeu que depois daquele problema do Facebook com a Cambridge Analytica, lembram? O Facebook bloqueou esses softwares que chupam os dados, né? Assim, ele não entregava tudo mais. Aí eu tive que refazer toda a coleta de 3 anos na mão. E aí, muito tempo depois, eu descobri que o LABIC fazia isso automaticamente, assim, que eu poderia ter, né, feito alguma conversa. Enfim, coisas da vida, gente. Assim, a gente aprende. Gente, você falava da sua pesquisa, Mayra? Não, tá tranquilo. Eu vou fazer outras perguntas depois, mas acho que tem outra pessoa que já começou a fazer outra pergunta. Eu continuo depois. Pode seguir, Mayra. Eu só ia dar uma informação do LABIC e do GRUDE, mas se você quiser continuar. O que é o GRUDE? Compartilha com a gente, pode falar. Então, o LABIC, eles estão tentando... É a Carly que está falando, a minha câmera está desligada porque ela não está funcionando. Parou essa semana. O LABIC é o laboratório, né, que a gente tem aqui de estudos de imagem e cybercultura. Eles estão tentando me ajudar agora com o artigo que eu vou fazer e que já vai ficar para dissertação. Então, eles vão coletar os dados, coletaram já, e eu estou tentando que eles me entreguem isso já processado também. Porque lidar com esses dados não é uma coisa fácil, né? Agora, o GRUDE é um grupo de estudos, um grupo de pesquisa em comunicação, cultura e discurso, coordenado pela professora Ruth Reis. Normalmente, eles têm um estagiário lá que trabalha com essa parte de programação. E da última vez o estagiário não estava, eles estavam trocando de estagiário, então a própria professora Ruth que coletou os dados para mim do Twitter, que era mais fácil, né? E aí eu consegui processá-los num software chamado Tableau Public, que é gratuito.
e foi com isso que eu fiz o meu artigo do Intercom. Então, também pode ser uma saída. Do Twitter, os dados são mais fáceis. Do Instagram, que é o Labic que está fazendo agora, são dados mais difíceis assim de processar, e o Labic consegue puxar isso diretamente. Eles não conseguiam, agora conseguem puxar o Instagram. Então, vale a pena. Eu mandei, fiquei esperando um tempão, uma hora tem retorno, que eles estão super atarefados, mas rola. Então, podem ser 2 saídas aqui na UFES que a gente tem. Sim, com certeza. E eu também fico à disposição, tá bom? E coloco também o trabalho do Davidson à disposição. Ele acabou de publicar na Lancet uma análise que ele fez recente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Pesquisa a gente nunca faz sozinho. A gente precisa de colaboração. E no nosso país, onde a pesquisa vem sendo tão pouco incentivada pelo governo federal, eu acho que mais cabeças pensando, a gente ganha mais, sabe? Antigamente eu via aqueles artigos, não sei se Rafael já passou por isso, assim, mas como eu venho da área biomédica, artigos assim com 15 pessoas na autoria, 10 pessoas, eu falava, imagina, esse povo não fez nada, 2 pessoas só que fizeram tudo. Hoje eu entendo que, às vezes, para você fazer uma pesquisa, você precisa de 15, de 20 pessoas para conseguir fazer, né? Para o negócio sair do papel, assim. Eu estou com uma pesquisa agora na Fiocruz, onde eu estou analisando o perfil dos jornalistas, a percepção dos jornalistas brasileiros sobre a pandemia. E aí, assim, ela tem 2 fases, uma quanti, que está na rua o questionário, a gente deve finalizar agora esse mês. Estou pegando jornalistas do Brasil inteiro, questionáriozão, para eles contarem como é que foi a dinâmica na pandemia, etc e tal. E aí, a parte quali, quem quiser, eu falei, bom, quem quiser, me passa o e-mail, e eu falei, jornalista, vai aparecer uns 10, 15 só, no máximo. Gente, já tem mais de 100 pessoas que querem participar da parte qualitativa, que são entrevistas. Eu falei, gente, eu tô desesperada, porque assim, como que nós vamos analisar tanta coisa? Eu falei, eu preciso de muitos alunos de mestrado, muita gente que tem interesse em se juntar a nós, porque assim, para poder analisar, sabe? Porque a gente vai ter um volume de dados imenso para coletar e para analisar, e sozinho a gente não consegue, sabe? Não tem como. Inclusive, se algum de vocês quiser participar, pois me manda e-mail, tá bom? Não temos bolsas, gente, mas temos, como é que fala? Citações em artigos. Não temos dinheiro, assim, até agora, para essa pesquisa, né? Saindo algum edital, a gente concorre. Vou perguntar então, Mariela, tudo bem? Eu sou Luiz, Tudo. o Stalker. Oi, Luiz. Fiquei emocionado que você é de Brasília, da UNB. Eu sempre faço esse comentário quando aparece alguém de UNB, mas enfim, eu sou daí, sou brasiliense. Espero que você esteja gostando da cidade. Eu sou mineira. Vamos corrigir, eu sou mineira, mas eu tô aqui já há muitos anos. Eu vim para ficar 1 ano e tô desde sempre. Mas Brasília e Espírito Santo são terras boas para mineiro, né? São, menino. O Espírito Santo, né, assim, Guarapari é a praia dos mineiros, né, gente? Então, sim. Assim... Bom, a minha pergunta é sobre a diferença dos métodos da Bardin e do outro autor que eu esqueci, Chartier? Sim, Morin-Chartier, são 2 autoras. Sim. Você acha que esse controle das unidades de informação, né, que é feito a partir de uma pergunta, e você tem esse controle de variáveis e esses cálculos todos, enfim, você a partir dessa coleta e das suas categorias, você fez inferências muito interessantes, né? Enfim, mas você acha que, não sei, que esse método canadense, ele de alguma maneira dá menos espaço para uma interpretação maior, assim, do pesquisador quanto à definição de categorias e dos textos que vão ser analisados? De alguma maneira você acha, sei lá, que ele é mais exato, que ele está mais próximo de uma epistemologia um pouquinho mais, assim, positivista da coisa, menos aberto à interpretação no momento de coleta? Nossa, que pergunta interessante. Eu penso assim, que esse método, o fato de ele ter os cálculos, né, ele se aproxima completamente a uma metodologia bem positivista, né? Mas acontece que o cálculo sozinho, sem a nossa interpretação e as nossas inferências, eles não dizem nada, ele não vai dizer nada, né?
Eu convido vocês depois a lerem os outros artigos que eu publiquei. O da interface, por exemplo, eu faço um casamento entre as informações de todas as categorias que eu analisei e as vozes das jornalistas. Eu analisei o discurso das jornalistas que produziram aqueles textos. E aí eu consegui inferir muita coisa fazendo esse casamento. Assim. Eu gosto disso. Assim. No pós-doc eu fiz a mesma coisa. Eu entrevistei os jornalistas. Eu gosto dessa... Eu não fico muito confortável em fazer uma análise, já fiz, claro, mas em fazer a análise só em cima do texto impresso, sem compreender o processo de produção para que aquele texto tivesse aquelas características. No meu mestrado foi assim, eu fiz só com um texto. Mas eu percebo que, e aí eu vejo muito na área de comunicação em saúde, eu não sei tanto, eu não sou uma estudiosa da comunicação, né? Eu não sou comunicação pura, né? Assim, digamos assim. E aí posso até ouvir vocês em relação a isso, mas me incomoda muito quando eu leio análises que só descem o pau no jornalista que escreveu, assim, que fala, olha, faltou isso, faltou esse tema, a imprensa não divulga esse tema e tal. Pera, mas como é que foi a condição de produção do jornalista, né? Eu gosto muito das teorias que são relacionadas lá ao newsmaking, o Agenda 7 e tal. Nem sei se vocês usam mais isso na pós em comunicação, mas... Porque é preciso considerar isso também, né? Mas eu não posso te dizer, assim, se essa metodologia é melhor ou pior do que a da Bardan. Mas eu sei que ela é mais trabalhosa, bem mais trabalhosa. E ela vai te dar cálculos bem seguros e bem precisos, só que se você não tiver feito a sua pergunta de pesquisa de uma maneira bem objetiva, que você tenha um parâmetro que qualquer pessoa que leia saiba, não, isso aqui é favorável, isso aqui é desfavorável, ela vai ficar cheia de subjetividade da mesma forma, sabe? Então, assim, se você olhar, a minha pergunta de pesquisa era sobre o tema da alimentação. Essa unidade da informação é favorável, desfavorável ou neutra em relação à saúde, conforme o guia alimentar. Não é conforme a Gabriela Pugliese, não é conforme a propaganda que apareceu no Big Brother. Pode ser, né? Aí é só você contar que é conforme a Gabriela Pugliese, não é conforme o guia alimentar. É conforme a Paola Carosella, não é conforme o guia alimentar. Entende? Mas eu fiz uma vez a pesquisa e não fiz mais nesse método. Entendem? Caso algum de vocês tenha interesse em trabalhar com o método, eu super topo apoiar, orientar, auxiliar no que for preciso, tá bom? Ou, de repente, se algum de vocês tiver interesse em pegar e fazer o que a banca me questionou, né? Transformar alguma dos cálculos da professora, pegar um dos cálculos, né, desse método e trabalhar de alguma forma nas pesquisas de vocês, eu também fico super à disposição, tá bom? Respondi, Luiz Gustavo. Gente, eu falo muito, vocês perceberam, né? Não. Já tá acabando a aula e eu tô falando. Mas era isso mesmo, assim, na verdade não tem melhor ou pior, né? Depende muito da sua pergunta. Tudo depende do seu objetivo, cara. Sabe o que eu falo com meus alunos? Eles falam assim, professora, eu quero fazer tal coisa. Posso? Eu falo, pode. Você vai conseguir justificar? Você vai ter tempo para fazer? Você vai conseguir fazer? Você tem fontes bibliográficas para poder fazer? Porque pesquisa é isso. Eu, geralmente, raramente eu vou barrar alguma coisa. Eu falo, pode, claro, mas você vai dar conta de fazer? Você tem meios para fazer? Você entende? Sim. E uma última pergunta, se puder, Claro. Nas duas etapas da sua tese, você começa com uma análise de conteúdo e depois vai para uma análise de discurso, né? Como que você acha que as categorias que você observa na análise de conteúdo te dão subsídios para também, sei lá, estabelecer algumas categorias de análise na análise de discurso? Como que você estabeleceu a conexão entre esses dois métodos? E como você acha que um complementa o outro? Porque eu também estou nessa encruzilhada um pouco. Então... Essa era justamente a minha pergunta, viu, Luiz? Era a minha próxima pergunta, ótimo. O drama é compartilhado. Que bom, gente. Mas vocês estão no mestrado ainda, vocês já querem fazer várias metodologias ao mesmo tempo? O que é isso, professor Rafael? Esses meninos. Queridos. Seguinte, o que eu penso? Como é que eu fiz? Eu brinco que a primeira fase da minha pesquisa, né? Esse primeiro texto que eu publiquei, que eu analisei, é a saúde da mulher na Folha de São Paulo, né?
alimentação na Folha de São Paulo, não foi, gente? Acho que foi. E aí, assim, eu brinco que foi uma condução coercitiva à análise do discurso, porque não era uma metodologia que eu sabia fazer direito, e aí eu não estava afim de aprender. Mas a minha professora, vai ficar gravado isso, hein? Mas ela sabe. Mas a minha professora, Valéria, ela é ótima, porque ela deixava fazer tudo. Eu acho que eu peguei muito isso dela, assim, beleza, vai fazer. Só que aí ela falou, faz análise do discurso, faz análise do discurso. E aí eu peguei aquele livro do Patrick Charadeau, não sei lá se é assim que fala, mas enfim, que ele explica a análise do discurso, e nesse especificamente, o que eu fiz? Como eu vinha de um mestrado que fiz análise de conteúdo, eu tinha, e talvez tenha até hoje, né, esse vício de querer categorizar tudo. Eu gosto de categorizar, sabe? Eu acho que, para mim, funciona muito, mas muitos, para mim é mais rico se eu conseguir categorizar. Eu consigo ver melhor as coisas, se eu conseguir categorizá-las e botar cada uma em uma coisa, enfim. Frequência de variáveis, então, é uma coisa que eu amo. Nossa, eu quero ver qual é a frequência de tal tema. Eu gosto muito disso. Então, nesse primeiro artigo, eu não usei análise de conteúdo, eu trabalhei com análise do discurso, mas, se você lê-lo, você vai ver traços de análise de conteúdo ali, sim, apesar dessa condução coercitiva à análise do discurso. E desse artigo, ele é muito interessante, porque eu fiz para uma disciplina, junto com outras colegas, e aí, quando fomos apresentar os resultados, o professor da disciplina, aqui na UNB, falou assim, vocês têm que refazer a coleta de dados, não faz o menor sentido essa pesquisa. Na frente da turma inteira. Eu falei assim, como assim, professor? Não faz sentido, essa coleta que vocês fizeram não faz sentido e tal. Gente, eu fiquei com tanto ódio no coração. Sabe o que eu fiz? Eu mandei para a revista, do jeito que estava, e foi publicado, sabia? E aí eu aprendi. Falei, olha, talvez, porque é isso, né? Talvez, por não ser a área do professor, por uma série de outros fatores, ele achou que não fazia sentido. Mas foi publicado. Nessa segunda parte, eu analisei o discurso do sujeito coletivo. Vocês já ouviram falar dessa metodologia? Ela é nacional. Tem um livrinho. Quem é o autor é o Fernando Lefebvre, uma coisa assim. O que é a ideia dessa metodologia? E para mim fez muito sentido. Vejam, eu tinha a parte quant, que eu queria, dessa coisa da imprensa, frequência dos temas, parcialidade, tendência dos textos, lá da Morin Chartier, e eu queria falar com as jornalistas. Mas aí, eu trabalhei com 4 jornalistas diferentes, que eram a minha amostra, que passaram por aquele jornal, o Jornal O Dia, mas percebam, como era só 4 pessoas, eu ficava com muito receio, assim, como é que eu vou falar só de 4 pessoas, sem que elas sejam mandadas embora, né, as que estavam empregadas ainda no jornal, sem que ter algum risco, assim. E aí, nesse método do discurso do sujeito coletivo, depois que você faz todas as entrevistas, você faz uma leitura flutuante do material, e aí, em cima dessa leitura, você encontra expressões-chave e encontra o que a gente chama de ancoragem, que são como se fossem categorias, digamos assim, que são similares no discurso de todas as pessoas. E a partir daí você constrói um discurso para cada um um discurso a partir dessas expressões-chave, que se torna um discurso único, discurso do sujeito coletivo. É como se uma pessoa só falasse aquilo, mas na verdade você pegou, você inferiu dos discursos das diferentes pessoas. E aí, na minha opinião, sob meu ponto de vista, esse aí mesmo, Rafael, olha, o povo é ligeiro aqui. Esse livrinho aí mesmo. E aí, a partir desse discurso, você tem um discurso que foi uníssono nas 4 falas, nas 5 falas, entende? Sem meio que comprometer uma pessoa ou outra, sabe? Sem falar assim, o A falou isso, o B falou isso. Como que você apresenta esse resultado, né? Você apresenta, assim, numa planilha eu gosto de uma planilha. Você pode, os seus temas, né, que você elencou, e o discurso que foi predominante em cada um desses temas. Então, na minha tese, eu apresento lá sobre recomendações e efeitos dos alimentos. E aí eu
verifico na fala das jornalistas o que justifica isso. Por que tem mais recomendação e mais efeito de alimento, por exemplo? Entendem? Eu queria só, assim, voltar no artigo para fazer uma última pergunta. Né? Eu queria que você comentasse um pouco essa, digamos, não sei se eu posso chamar de surpresa, né? Mas assim, mas de ver num veículo popular, né, de classe B, C, um respeito, digamos assim, ao seu parâmetro científico e objetivo, que é o guia, né? Como é que foi isso? Que isso foi bastante interessante. E, na verdade, tinha um referencial de literatura que foi um balizador na hora que eu fui escolher, bom, qual é o jornal que eu vou analisar. Eu estava morando no Rio, né? Eu ficava no Rio durante a semana e fim de semana eu ficava em Brasília, tá? Porque já tinha ido para Fiocruz e decidi que o meu campo, então, eu ia fazer no Rio de Janeiro. Então, um referencial que falava sobre comunicação popular, eu li, e aí tem na tese, eu não lembro quem é, mas enfim, agora que o Luiz colocou aqui depois vocês vão pesquisar. Mas ele falava assim que havia um potencial maior de promover a saúde em veículos menores, em veículos de comunicação que não fossem os grandes veículos, os veículos para classe A, tem esse referencial, que é antigo. E aí, quando fui para o jornal O Dia, eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse jornal. Ele não chega a ser tão popular, tipo Extra, mas ele é do grupo Meia Hora. Sabem o grupo Meia Hora, que faz aquelas capas engraçadíssimas e super provocativas? Então, ele é o intermediário, assim, do grupo, sabe? O Meia Hora é o bem popularzão, o Dia é o classe B, C, D, enfim. Então, para nós, primeiro foi uma surpresa ter uma editoria de saúde nesse jornal, que é uma coisa que, assim, na época, se eu não estou enganada, no Extra, que é do Grupo Globo, já não tinha editoria de saúde, por isso a gente não trabalhou com o Extra. Então, a gente pensou, cara, talvez tenha alguma coisa ali. E as primeiras reportagens que a gente ia analisar, por exemplo, a gente via, assim, muito popularzão, muito, assim, veja a dieta da moda da ex-BBB tal, veja. Só que aí essa impressão passou, sabe? Porque quando a gente foi observar, mesmo dentro de um texto que fala veja a dieta da moda da BBB tal, a dieta da moda, ela tinha como base o alimento in natura, por exemplo, né? O comer de X em X horas, mas era fruta, era verdura, ou era proteína. Tinha uma matéria, inclusive, que era com aquela que come 500 mil ovos todos os dias, né? Então, assim, Graciane ela come Barbosa. ovo. Isso, ela come ovo. Então, o ovo... mas o ovo é in natura. Então, enfim. E aí, depois, no conjunto da matéria, a gente tem, então, unidades da informação ali que dizem que não, que faz sentido, né? Só não faz sentido, de acordo com o guia, comer 30 ovos todos os dias, né? Mas o ovo em si, né? O alimento in natura, ovo aparecer ali, faz algum sentido. Então, ver isso foi uma surpresa para nós, né? Mas a gente conseguiu perceber que no jornalismo popular existe uma possibilidade de promoção de saúde, sabe? Não significa que todo jornal popular vá fazer isso, mas a gente viu uma luz, assim, né? Tipo, olha que interessante. É um jornal que não é imenso, mas que tem um potencial de promover saúde. Agora, na fala das jornalistas, por exemplo, elas sabem o que é promoção da saúde, elas fazem isso em casa com os filhos, mas elas não se alimentam de maneira adequada. Nenhuma delas, assim. E por quê, né? Do tempo do jornal, todas falam a mesma coisa, porque no jornal, o que tem é a banquinha dentro do jornal que só tem snacks, refrigerante, não sei o quê, que não tem uma fruta dentro do jornal para elas poderem se alimentar. E aí, na tese, a gente faz uma discussão sobre a importância de ambientes saudáveis, né? Que é um conceito da saúde, que é essa ideia de não adianta você falar para as pessoas que elas precisam comer bem, elas precisam ter acesso, e você precisa facilitar o acesso das pessoas à comida de qualidade, né?
E tô lembrando uma outra coisa aqui, posso contar para vocês? Assim, um off-topic. Uma das minhas entrevistadas, eu não fiz entrevista com ela me respondeu por carta, uma das 4. Sabe por quê? Porque ela não trabalhava mais no jornal, porque ela foi ser freira nos Estados Unidos, freira de clausura. Então, eu tive que mandar a carta para a Madre Superiora autorizar que ela respondesse para mim, e ela respondeu. Coisas da pesquisa. Bastidores. Eu tenho mais uma pergunta, mas é mais uma fofoca mesmo, assim. Eu já stalkeei tudo, obviamente, já fui no seu canal do YouTube, enfim. E olhando o canal... dê seu like, ative o sininho. Me inscreverei. Sinta-se à vontade para sugerir temas para os próximos vídeos. Mas olhando para a sua tese também, eu percebi que existe uma preocupação com acesso ao conhecimento científico, a uma linguagem mais acessível. Não sei, eu achei o artigo muito didático, alguns trechos que eu li aqui agora, assim, da tese também, muito simples, assim, de ler e entender. Eu queria saber se é uma preocupação sua isso, de Sim. Uma ciência acessível, né? Sim, sim, muito, desde sempre. Por isso eu tenho muito orgulho de trabalhar na Fiocruz, porque eu me sinto muito privilegiada, assim, eu fiz Universidade Federal, porque eu passei numa Universidade Federal, porque eu tinha meia bolsa no melhor colégio da minha cidade. Eu sou filha de pai, motorista de caminhão, mãe, balconista de loja. Então, assim, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz sanduíche na Espanha, depois fiz esse tempo no Canadá, assim, tudo em universidades públicas. E eu sei que a maioria das pessoas jamais vai ter isso, jamais, assim. Eu sou muito pé no chão, eu gosto de falar o que é fato, não tem lugar para todo mundo hoje na universidade pública no Brasil, assim. Então, o que a gente puder fazer para que o nosso conhecimento chegue a mais gente, eu penso que faz parte do nosso trabalho, sabe? Não é um luxo, um capricho, todo pesquisador precisa estar preocupado com isso. Se você olhar no fim da minha tese, e isso foi uma preocupação da UNB, que eu achei muito legal, da minha orientadora, no fim da minha tese tem uma parte que chama assim, release científico, alguma coisa assim, que é onde eu faço tipo uma matéria jornalística mesmo, contando os dados da minha tese, de uma maneira bem simples, assim. Tá, moral da história, minha filha, o que você fez? Conta pra mim. E eu penso que todos vocês precisam ter esse compromisso. Porque enquanto a gente falar só pra gente, só pros nossos pares, a gente, tipo, todo mundo faz isso já, entendeu? Isso é o básico. Precisa ser básico que a gente também fale pros outros. Porque se a nossa sociedade ataca tanto a ciência, um pouco é culpa nossa também, que ficou muito lá na Torre de Marfim, que acho o máximo, a pessoa entrou, vocês estão no mestrado, né? Aposto que algum de vocês já viu uma tia no grupo do Zap falando bobagem e falou, ai, que burra, nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Quando, na verdade, se você vê alguém falando alguma coisa, né, uma informação falsa e tal, você pode, com muita educação e respeito, fazer a sua parte ali, fazer a sua divulgação científica, mostrar para aquela pessoa por que essa informação está errada. Hoje a gente vive uma polarização política imensa, né, no Brasil, assim. Ou você é 8 ou você é 80. Ou você é isso ou você é aquilo. E aí, com isso, a gente perde a possibilidade do diálogo, né? Ao invés da gente construir pontes, a gente fica construindo muros. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito no diálogo, eu acredito que a gente pode fazer uma ciência que seja acessível para as pessoas. Na Fiocruz Brasília, o último evento presencial que a gente fez ano passado, se chamou Mais Meninas na Fiocruz Brasília. Você que é stalker, bom, depois você bota aí, você vai achar a playlist. A gente colocou dentro da Fiocruz Brasília quase 200 meninas de escola pública, em idade de ensino fundamental e ensino médio, e aí a gente fez várias oficinas com todas as pesquisadoras. Eu dei uma oficina que se chamava assim, Oi meninas, tudo bom? Sobre fake news em saúde dentro das redes sociais. Esse era o nome da minha oficina, por exemplo, assim. Porque, gente, se a gente não fomentar a cultura científica, não espere que o governo faça isso. E não é, tipo assim, esse governo não faz. Outro que vir pode fazer, pode não fazer. Então, assim, penso que tem que partir de nós, sabe?
Acho que às vezes a gente fica super preocupado com pautas macro, mas e o micro? Você está fazendo? O micro, o que te cabe? Será que vocês conseguem explicar para a tia do Zap o que vocês estão fazendo na UFES? Será que a tia do Zap sabe o que é a UFES? Eu brinco assim, que falo que, gente, antes da pandemia, talvez quem passasse em frente à Fiocruz, boa parte das pessoas não saberia de forma nenhuma o que faz ali. O que será isso? Que prédio bonito? Isso é culpa. Ai, nossa, isso é. Não, isso é a gente, pesquisador, a gente, comunicador, a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? E, inclusive, na Fiocruz, a gente tem um cursinho online de divulgação científica, Stalker, seu trabalho. Que é naquela modalidade, assim, que você começa quando você quiser, é no campus virtual da Fiocruz. É um cursinho online de divulgação científica de 30 horas, mas vocês são jovens e rápidos e espertos, vão fazer em 15 horas no máximo. Exatamente para dar o básico para o pesquisador, sabe? Assim, o que eu faço para minha pesquisa chegar mais acessível para as pessoas, assim. No meu canal do YouTube, o meu foco é muito mostrar para as pessoas que existe vida além da vida acadêmica, sabe? Tenho a ideia de a viver não cabe no Lattes, né? Eu não gosto dessa ideia. Cara, é o Lattes que tem que caber na minha vida. O Lattes cabe na minha vida, sim, se eu me organizar, se eu me programar, enfim. Então, eu sou super entusiasta da divulgação científica, sabe? A gente já fez em Brasília uma semana de divulgação científica, que foi bem legal. A gente tem muitas atividades de divulgação científica. Sigam a Fiocruz Brasília nas redes sociais para vocês verem. Não se arrependerão. É @FiocruzBrasília. Eu falo demais mesmo, gente. Vocês estão aí, meu Deus do céu, coitada, essa senhora. Mas eu tô gostando de conversar com vocês, viu? Tipo. Ó, a Débora tá falando que lembra da cafeteria da Gazeta, só coxinha e salgados. Gente, assim. E, assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês tem uma alimentação 100% saudável? Come maioria de alimento in natura, não come ultraprocessado de jeito nenhum, não toma nenhuma bebida alcoólica. Que mais? Alimento in natura, né? Sal, açúcar, gordura e óleo em quantidade mínima. Porque, assim, a Débora colocou Jô, agora Luiz está dizendo, sou vegetariano, só como porcaria. Então, porque meu doutorado foi em alimentação adequada e saudável, né? Assim. Mas, assim, eu não posso comprar chocolate em casa. Porque se eu comprar uma caixa, eu sento e como ela inteira, de uma vez, entendeu? Eu não tenho essa maturidade, sabe? Essa maturidade eu não tenho ainda. Por quê? Porque só a informação não significa mudança de comportamento, né? Então, assim, o comportamento em saúde tem muitas outras variáveis, que não é só eu sei que eu não posso comer. Então, como é que a gente olha para o menino? Com a questão do equilíbrio também, né? Porque a gente que é comunicador, a gente estava ali falando sobre a cobertura da imprensa, sobre questões relacionadas à alimentação saudável, né? Mas a gente está vivendo uma era dos extremos, então, assim, as pessoas, eu acho que tem muito aquela sensação ainda de ou eu vou ser completamente saudável, ou eu vou ser completamente desligado e comer qualquer coisa. E normalmente, eu acho que aqui nos veículos locais, assim, quando eu paro para pensar em cobertura de Gazeta, Tribuna, que são os principais veículos que a gente tem aqui no Espírito Santo, quando vem as pautas da alimentação, são coisas muito isoladas, né? Igual o seu trabalho mesmo comenta ali, sobre um superalimento, ou uma coisa específica que você tem que inserir na sua dieta para poder melhorar a sua alimentação. É tudo muito abstrato, assim, mas não tem coisas que incentivem realmente a levar uma vida equilibrada, que inclua a parte saudável, mas que também você pode indulgir de vez em quando, comer coisas legais e tal. Aí eu achei curioso isso do Luiz falar que ele é vegetariano e só come porcaria. Porque normalmente, né, para você ser vegetariano, vegano, enfim, você tem que incluir muitas coisas saudáveis na sua alimentação para você poder comer comida suficiente, né? E essa pauta do vegetarianismo e do veganismo é tratada de forma muito superficial na imprensa. É uma coisa, inclusive, que eu tenho que interesse. Vale a pena um estudo, hein? Bastante.
Quando eu tive a oportunidade ali de fazer residência no jornal, eu lembro que eu sugeria muito pauta sobre esse assunto para a seção de estilo de vida, saúde e tal do jornal, mas eles sempre queriam uma chamada muito forte, assim, eles queriam um mote, uma coisa que chamasse a atenção das pessoas, eles não queriam ir a fundo no assunto. Era sempre assim, mas então é porque ser vegano não vai deixar a pessoa saudável? Não, mas espera, então ser vegano, ser vegetariano é para defender os animais. Precisava sempre de uma coisa, aquilo que eu falei, de não ir a fundo, do catch, né, ali para a pessoa. São pautas que são abordadas com muita superficialidade, a questão do vegetarianismo, por exemplo. Sim, e percebam, o Rafael está colocando uma coisa muito importante que eu coloquei na minha tese. Principalmente a cobertura joga toda a responsabilidade no sujeito, como se fosse exclusivamente uma decisão pessoal, como se não houvesse política pública de promoção à saúde, por exemplo. Sim, porque adianta eu falar para mãe de 5 filhos, que tem um salário mínimo só, que a alimentação dos 5 filhos dela tem que ter 5 cores diferentes todos os dias, sendo que o salário dela não dá para comprar todas essas 5 cores, sendo que talvez ela não consiga se organizar naquela semana para não dar só o biscoito ali, a bolacha. Tem uma reportagem que saiu no New York Times há um tempo, que eu recomendo que vocês leiam, porque ela trata sobre a questão como as indústrias de alimento ultraprocessado se aproveitou da vulnerabilidade nas regiões mais remotas do Brasil para ter uma penetração nessas regiões por meio tipo porta a porta, vendedor no carrinho, né? Assim, aproveitando o Bolsa Família, aproveitando que as pessoas não tinham o dinheiro. E para aquela pessoa é muito importante ela comer o biscoito recheado, porque é um sinônimo de status, por exemplo, sabe? Então, sabe? Vocês já leram Edgar Morin, gente, A Teoria da Complexidade? Assim, é maravilhoso, porque é isso, assim, são muitos elementos para você poder analisar. Não é só dizer assim, as pessoas comem mal porque elas não sabem, ou as pessoas comem mal porque elas querem. Não, tem muitos elementos envolvidos, assim. Eu digo por mim, assim, até antes de casar, a minha alimentação base, eu morava sozinha, base era miojo e aquelas coisas prontas, tipo lasanha sadia, aquelas massas prontas. Assim, eu nem tinha fogão no meu apartamento, eu só tinha um micro-ondas e eu achava o máximo, assim, mas meu marido cozinha pra caramba e tal, e, enfim, me tirou dessa vida, porque eu falo, gente, talvez eu estaria até morta de tanto sódio, porque é sério, a minha alimentação era muito ruim. E jornalista, trabalhando no Ministério da Saúde. Ai, vocês comentaram várias coisas. Não, tá bom. Refrigerante, R$2, suco integral, R$10,90. Um problema. Mas sabe que na parte se você conseguir se organizar para preparar suas refeições, né? Não vou entrar no questão do suco, mas a compra de verduras, legumes e frutas, se você fizer um balanço e a compra de salgadinho, bolacha recheada, biscoito, não é... tem uma pesquisa que mostra que não é tão díspare assim. Que a gente tem essa coisa de que, ai, nossa, como é que eu vou comer morango? Nanana. Mas não precisa ser morango. Pode ser banana, pode ser laranja, pode ser frutas que tem as determinadas épocas. Eu não sei se vocês conhecem o Guia Alimentar da População Brasileira, é um material lindo que o Ministério da Saúde fez, que infelizmente não teve uma grande vazão na população. Mas um dos critérios, né, da alimentação saudável, ele fala que é exatamente a comensalidade, é você aproveitar os momentos da alimentação. Você preparar, você receber pessoas em casa, você preparar os alimentos, você ter um momento para se alimentar, e não essa coisa louca que as pessoas fazem de comer na frente da televisão, comer sem conversar, comer de maneira rápida demais, ou comer aquilo que vem primeiro, aquilo que é mais fácil, que é mais rápido. Tem até no guia uma coisa que é o descasque mais e desembale menos.
que é meio que um norte, assim, se você quer ter uma alimentação saudável, esse é o norte, assim. Ai, mas dá trabalho, né? Dá trabalho, é isso. Quer ou não quer? Sabe? É possível? O que é possível dentro da sua realidade? E trabalhando um pouco também essa coisa, bom, o que eu posso reduzir, então? Se eu tenho uma vida agitada, não consigo, o que você consegue? Acho que a gente tem que ir muito para esse lado também com as pessoas. Porque se você falar para todo mundo assim, não, você tem que cozinhar. Eu, por exemplo, não cozinho. Tenho pavor de cozinha, não gosto, não queira me ensinar, não acho que é uma terapia. Não gosto. E não adianta. E aí não adianta esse discurso. Você tem que fazer as suas preparações, você tem que comigo não vai funcionar, por exemplo. Comigo e com boa parte das pessoas, né? Enfim. Aqui, Mayra tá falando, comer trabalhando, jamais, gente. Sabe o que tem que fazer? Assim, vocês que são jovens, né? Que têm as suas casas, experimentem colocar a mesa, só para você, mesmo que você more sozinho. Colocar a mesa, sabe? Coloca lá como é que chama aquilo? Sei lá, aquele trem bonitinho que põe embaixo. E tem um momento para você comer, sabe? Isso não é banal, trivial, firula, nada disso, assim. Ó, a Mayra, na pandemia a mesa é a mesma, gostei. Entendo bem. Gente, estamos chegando aí dentro do tempo limite, né? Alguém quer fazer uma última pergunta? Posso fazer? Vou fazer, hein? Tem uma que eu pretendo fazer para todos os nossos convidados aqui dessa disciplina, Mariela, que é o seguinte: aqui a gente está em busca de perspectivas, né, teórico-metodológicas para entender como é que os textos funcionam, né, para entender como é que eles produzem sentido e significado. Por que você acha que a análise de conteúdo é adequada, é interessante para entender como é que se produz significados em textos midiáticos? Ai, que pergunta profunda. Eu penso assim, a análise de conteúdo, da forma como a gente trabalhou, né, a análise de conteúdo de Morin e Chartier, ela nos possibilitou destrinchar o texto de maneira que eu tentasse minimizar a subjetividade, porque, afinal de contas, eu tinha ali os cálculos para verificar se era mais favorável ou mais desfavorável à saúde, e ela me possibilita trabalhar em cima de uma pergunta de pesquisa que é muito objetiva, que é sim ou não, é favorável ou não é favorável. Então, ela me dá uma objetividade, sem ser superficial, porque eu já li várias críticas em relação à análise de conteúdo da Bardin, que as pessoas falam assim, mas é uma análise que fica muito superficial, que não pega o contexto e tal, e não sei o quê. Aí eu penso, não, pelo livro da Bardin, quem é o analista? Não é o método que analisa. O método te dá as ferramentas, mas o seu olhar ali é importante. Então, eu entendo que essa análise de conteúdo de Morin e Chartier, ela abre para mim o texto de uma maneira que, das análises que eu conheço, nenhuma outra abre, exatamente porque eu consigo destrinchar muito o texto e meio que fazer um raio-x de todas as minhas categorias dentro daquele texto. Eu posso encontrar no mesmo texto momentos onde o texto é favorável à saúde, conforme o guia alimentar, e no mesmo texto pode haver momentos, na fala de uma fonte, por exemplo, na fala de um consumidor, de uma pessoa, como eu observei, falas completamente desfavoráveis em relação ao mesmo tema e no mesmo texto. Então, entendo que essa pode ser uma boa contribuição, sabe? E não esquecendo disso, sabe, gente? Assim, a superficialidade da análise vai depender do analista, porque nenhum método te dá profundidade se o analista não se aprofundar. Você pode fazer análise de discurso, porque geralmente eu já vi uma briguinha assim, análise de discurso, a análise de discurso é mais aprofundada. Não, mas se o analista não quiser, ele não vai fazer uma análise de discurso aprofundada, ele vai ficar na superficialidade. Não sei o que vocês pensam, mas enfim. Bom, obrigado. Agradecer mais uma vez a gentileza, Mariela, de ter
compartilhado um pouco dessa experiência, né, de ter publicado esse, praticamente, né, ausente esse tipo de abordagem, aqui a Bardan é muito mais utilizada, né, mas então fica aí uma frente, uma possibilidade para nós, e obrigado mais uma vez, valeu mesmo, foi ótimo. Eu que agradeço, gente. E assim, eu amo Bardan, tá? Eu continuo trabalhando com ela, eu gosto muito da análise de conteúdo dela, mas no doutorado eu queria um trem diferente também, sabe? Que eu recomendo vocês, nos doutorados, procurem um trem diferente, enquanto você tem um respaldo do orientador, enquanto você pode errar pra caramba ainda e tudo bem, sabe? Acho que vale a pena. Obrigada, tá? Se tiverem mais dúvidas, fico à disposição nas minhas redes sociais. Muito obrigada. E feliz. Ai, que beleza falar. Valeu, de tchau, alimentação. tchau. A gente segue conversando. Tchau, gente. Obrigada.